Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Que bom poder estar nesse sábado, hoje, dia 16. Comemoramos hoje dia de São Cornélio e São Cipriano, dois santos muito importantes da nossa igreja. E também vamos refletir mais um trecho do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não existe árvore boa que dê frutos ruins, e nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente e deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática é semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa e ela imediatamente desabou, e foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Todo evangelho, embora são uma porcentagem muito pouca, porque em outras palavras, em outras passagens, vão dizer que se fosse descrever tudo aquilo que Jesus fez e viveu durante o seu tempo aqui na Terra, talvez não caberia dentro de um livro. Então, o evangelho que os 4 evangelistas narram é uma pequena parte, alguns pontos mais importantes no qual Jesus viveu. E esse aqui é um dos pontos que ele traz um ensinamento muito bom para que nós possamos acolher em nosso coração. Primeiro, ele vem distinguir aquilo que é bom daquilo que é ruim. Então, a árvore que ele se refere é a pessoa de cada um de nós. Através das nossas atitudes, dos nossos atos, dos nossos gestos, é que nós vamos mostrar que tipo de árvore que nós somos. Então, muitas vezes, a gente se decepciona com determinadas situações, com determinadas pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que às vezes tentam esconder algo dela por um certo tempo. Quando ela não consegue mais esconder, que ela venha se revelar, muitas vezes a gente se decepciona. Então são os frutos dessa árvore. São aquilo que nós demonstramos no nosso dia a dia para mostrar o tipo de pessoa que nós somos. Agora, não adianta a gente querer tentar encobrir a vida toda, porque não vai conseguir. Nós vamos, hora menos horas, mostrar aquilo que nós somos. Muitas vezes, por que muitos casamentos se desfaz com 5, 6 meses de duração? Justamente por causa disso, porque muitas vezes a pessoa se esconde atrás de um véu enquanto namora. Amorzinho daqui, benzinho dali. Quando casa, a pessoa revela o que ela é. Aí muitas vezes, dependendo da decepção, o tamanho dela, o casamento é desfeito. Então, para que nós não façamos o mesmo com o nosso Senhor Jesus Cristo, então que nós busquemos estercar bem o nosso coração, a nossa vida, para que os frutos que sair desta árvore possam ser verdadeiros, possa ter o sabor autêntico daquilo que de fato nós mostramos no nosso dia a dia ser. Não adianta eu mostrar ser uma coisa, mas no fundo sou outra. Isso é papel de fariseu. Os fariseus que eram assim.
Ele demonstrava ser uma pessoa, mas no fundo era outras. Então, para que nós não nos tornemos fariseus, precisamos ser mais autênticos, mais transparentes, mais honestos com nós e com Deus. Porque a nossa salvação depende de tudo aquilo que a gente faz em cima dessa terra. E Jesus vem tocar também num outro ponto, que é justamente aquilo que a gente vai praticar diante dos seus ensinamentos. Porque tem muitas vezes nós vamos às missas, nós assistimos pela televisão, nós buscamos muitas vezes a palavra de Deus, mas não conseguimos vivenciá-la. Então, se nós não conseguirmos colocar em prática, para Deus não tem um pingo de valor. E aqui ele dá o exemplo, então, do homem que cavou, fez o alicerce, veio a enchente e a casa não caiu. Por quê? O que é o alicerce? É berço. Tudo aquilo que tem essência tem que ter berço. Nós temos que ter um fundamento de criança. Nossos pais têm que dar o início da nossa vida cristã, tem que dar os primeiros passos, tem que ensinar os primeiros caminhos que nós devemos seguir. Existem as exceções? Existem. Existem pessoas que nasceram de famílias que nunca foram numa igreja. E por si só, talvez ela buscou o caminho, porque encontrou, pela graça de Deus, o caminho bom. Comeu do fruto, gostou e deu seguimento. Mas o normal da nossa vida é a essência que os nossos pais deixam desde criança, desde pequenininho. Isso é muito importante. Por quê? Porque é que nem ele diz aqui, ó, uma casa que tem alicerce, que é bem feita, bem construída do início, dificilmente a tempestade